salmo é: eu amo o Senhor. Ó, como eu amo este Deus. Ó, como eu amo, ó, como eu adoro, ó, como eu sou loucamente apaixonado por este meu Senhor. Só quem pode começar um salmo, começar um agradecimento, começar um diálogo com alguém dizendo: eu amo o Senhor, é só quem, a princípio, quem provavelmente foi socorrido por este Deus em algum momento da vida. Talvez lá no leito de hospital, quando nós clamamos, quando você clamou, talvez no leito de tristeza, de depressão, de frustração, de desilusão com este mundo, onde o seu mundo é preto e branco, onde ninguém mais se importa com você, e você clama, e você conversa no seu quarto, e você no seu íntimo conversa com aquele que pode te escutar. Ele vai te ajudar, ou Ele te ajudou, Ele te livrou, e você se lembra e começa o salmo, e começa o agradecimento dizendo: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E ele continua então: eu amo o Senhor. Por que este salmista começa dizendo que ele ama o Senhor? Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. No mundo de hoje, há muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Muita gente precisa ser ouvida. Muita gente precisa ter a sua voz escutada por alguém. O mundo de hoje está muito acelerado. A vida hoje está muito acelerada. Às vezes os problemas estão ao nosso redor. Às vezes dentro de cada um de nós tem um dilema, tem um enigma, tem uma escuridão. E precisamos de alguém para nos escutar. E você não vai encontrar em toda a sua vida alguém que te escute, alguém que ouça a sua voz, alguém que ouça a sua súplica, que é algo muito maior do que um pedido, do que um clamor. Súplica é algo desesperador. Súplica é quando você está com a água no pescoço, quando as coisas não dão certo, e então surge a súplica. Em toda a nossa vida nós nunca vamos encontrar alguém que escute a nossa voz e as nossas súplicas, no sentido de que vai nos dar uma resposta, no sentido de que vai resolver aquele nosso dilema. Mas o salmista aprendeu algo durante a sua turbulência, durante o seu momento ruim. Ele aprendeu que nessa vida, humanos às vezes podem não ouvir e nem resolver a nossa súplica, mas o Senhor ouviu a súplica dele em algum momento. O Senhor ouviu a sua voz enquanto ele falava, enquanto ele se queixava, enquanto ele suplicava desesperadamente. E ele diz: eu amo o Senhor porque o Senhor me ouviu. O Senhor ouve a minha voz. O Senhor ouve as minhas súplicas. É nele que eu posso confiar. É nele que você pode confiar. É neste Senhor que você pode confiar. Versículo 2. Porque o salmista ama o Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e então eu o invocarei por toda a minha vida. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha súplica, e Ele não se contentou em apenas ouvir, mas Ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Ele, numa linguagem pessoal desse salmista, ele, na sua imaginação, ele vê Deus como se Deus pudesse se inclinar para ouvir mais perto, para chegar mais perto deste miserável ser humano. Mas esse salmista diz: eu amo o Senhor porque Ele se aproximou de mim como um pai se aproxima para conversar com o seu filho. É neste momento que você reconhece, que você aprende, que nós aprendemos que é só em Deus que nós podemos acreditar e confiar. Porque no momento de fraqueza, porque no momento de turbulência, de tempestade, de aflição, onde você olha para o lado e ninguém te ajuda, quando você olha para o lado
e esposa, esposo, filhos, família não ajudam e não resolvem o seu dilema, você olha para o Senhor e você vai enxergar ali o pai que você não teve, você vai enxergar ali a mãe que você não teve, o filho que você não teve, o esposo, a esposa que você não teve. Você vai encontrar neste Deus alguém que se inclina para você. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Depois que a coisa melhorou para este salmista, para este escritor, depois que passou e agora ele está bem, agora está confortável, ele olha para trás e diz: o meu desejo é amar cada dia mais este Deus. O meu desejo é invocar o Senhor por toda a minha vida, porque eu sei o que passei, porque eu sei por onde eu passei, porque eu sei de onde Ele ouviu o meu clamor. Só você sabe aonde o Senhor te ouviu. Só nós sabemos onde o Senhor nos escutou. Só nós sabemos de onde o Senhor nos resgatou. Só você sabe aquele momento em que você olha para o lado e não vê saída, quando você olha para frente, para trás e não enxerga luz. Você sabe esse momento. Você conhece esse momento. Eu o invocarei por toda a minha vida. Esse é o meu desejo. Versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. No versículo 3 ele descreve a sua tristeza. No versículo 3 ele descreve o momento que ele passou. E o fato de sermos crentes, o fato de sermos cristãos, o fato de virmos para a igreja, o fato de cantarmos, o fato de pregarmos, o fato de fazermos tantas coisas para Deus, não vai fazer da nossa vida, não vai nos trazer isenção dos problemas, assim como o salmista. O que aconteceu com este escritor para que ele viesse a dar a volta por cima, para que Deus viesse a ouvir o seu clamor? E ele descreve na sua linguagem laços de morte. Laços de morte, tentativa de acabar com a vida do salmista. Laços de morte. Quantas vezes as pessoas nos dias de hoje, crente, não crente, cristão, não cristão, independente da sociedade, independente do país, independente da condição financeira onde nascem, os laços de morte se apoderam dessas vidas. Os laços de morte não vão estar longe de você pelo fato de você ser crente, pelo fato de você estar dentro da igreja. Laços de morte rodeiam cada um de nós. Laços de morte. Quando as coisas não dão certo, quando a frustração, a desilusão cercam as nossas vidas, assim como este salmista passou por isso. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele se vê neste momento preso. Ele se vê neste momento, neste dia, nesta fase da sua vida, preso por angústias, preso por tormentas, preso por aflições emocionais, preso por momentos que não terminam nunca, preso por garras do inferno, por angústias do inferno. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isto pode acontecer com você, isto pode acontecer com qualquer um que está do outro lado desta transmissão assistindo a este culto. Talvez esteja neste momento açoitado pelos laços da morte, talvez esteja neste momento preso pelas angústias do inferno e não enxerga saída, e não vê luz no final do túnel.
Mas existe um Senhor que nesta noite está sendo pregado, invocado e adorado aqui nesta noite, que pode desfazer este laço, que pode desprender a sua alma das angústias do inferno e lhe mostrar a saída, e lhe mostrar a eternidade, e lhe levar esperança no seu lar, na sua vida, independente das circunstâncias. O resultado dos laços da morte que cercaram este salmista e o resultado das angústias que se apoderaram dele causou aflição e tristeza. Com certeza ele acordava pela manhã aflito, sem saber o porquê, triste, sem saber o porquê. Quantos de nós acordamos assim? Quantos de nós temos dinheiro, temos casa, temos carro, temos fazenda, somos milionários? E às vezes, do nada, de repente, acordamos aflitos e tristes. Assim como este salmista. Mas isso não faz de você um descrente, isso não faz de nós ímpios, infiéis, inimigos de Deus. É somente uma fase, é somente um momento, é somente uma época da vida do ser humano que você pode ou não passar, que nós estamos sujeitos a passar. Não fique questionando a Deus, perguntando por que isso. Não fique perguntando a Deus o porquê que isso está acontecendo na sua vida, o que eu fiz de errado. Não fique fazendo perguntas para Deus, colocando Deus contra a parede. Faça o que o salmista faz no versículo 4, no momento que ele está preso pelas angústias do inferno, sendo açoitado pelos laços da morte diariamente, e no momento que ele está aflito e triste, ele vê uma opção, ele vê uma saída. Então invoquei o nome do Senhor. Então, no momento de aflição, de tristeza, de açoites, de prisão da alma, eu invoquei o nome do Senhor. É no momento de crise, é no momento de tristeza, é no momento de aflição, é no momento de guerras emocionais que nós lembramos do nosso Deus. Por incrível que pareça, é quando tudo está dando errado que nós lembramos que existe um Deus. É quando tudo não está do nosso jeito que nós lembramos que existe um Deus poderoso. É no momento em que nós tentamos fazer as coisas com as nossas mãos e não dá certo, e as consequências surgem, é que nós lembramos de Deus. Seja para pedir socorro, ou seja para pôr a culpa nele. Porque somos falhos, somos pecadores, miseráveis, ingratos. Mas o salmista nos ensina que no momento de aflição, de tristeza, é que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Quando nós nos encontrarmos num momento como este, quando você acordar pela manhã, quando você for dormir à noite e o dia não foi bom, quando você se encontrar num beco sem saída, não se esqueça, mesmo assim invoque o nome do Senhor. Mesmo diante dos laços da morte, mesmo diante das tentativas frustradas do inimigo de tentar tirar a sua vida, lembre-se, invoque o Senhor. Lembre-se, grite para o Senhor, suplique ao Senhor, e Ele vai te ouvir. Ele invocou o Senhor neste momento. Ele invocou o Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Quantos de nós, às vezes, num momento como este, ao invés de pedir o socorro de Deus, nós reclamamos, nós questionamos o porquê, nós viramos as costas para o nosso Deus, nós abandonamos o caminho reto de Deus. Ao invés de perguntar, ao invés de solicitar o socorro de Deus imediatamente, ó Senhor, livra
a minha alma. Quantos de nós procuramos em tantas outras coisas? Quando os laços da morte vêm, quando as angústias dos infernos vêm, nos causam aflição, tristezas, às vezes procuramos em tantas outras portas, fantasiadas de alegria, fantasiadas de felicidade. Pronto, agora estou triste, estou aflito, estou num momento mau, vou para as drogas, vou para a bebida, vou para os prazeres desta vida, vou para os prazeres da carne, vou aprontar, vou fazer tudo o que eu tiver direito, sem saber que estamos fazendo esta dor, este vazio, este buraco dentro de nós aumentar cada vez mais. E no outro dia, quando os efeitos passam, e no outro dia, quando a noite acaba e a felicidade momentânea termina, é que você que está aí do outro lado vai perceber que a dor está cada vez maior, que a tristeza está cada vez maior. E não adianta fugir, você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa correr desesperadamente e olhar fixadamente para o Senhor. Senhor, livra a minha alma. E Ele vai inclinar o seu ouvido para você quando você direcionar o seu coração para Ele. Ele vai direcionar o seu ouvido, a sua atenção, quando você suplicar a Ele. Não é porque você é cristão, não é porque você frequenta a igreja, não é porque você faz tantas coisas, digo e repito, que você e eu estamos isentos de momentos como este. De momentos como este. Mas nós precisamos estar cientes de quando este momento chegar, quando tudo escurecer na vida de cada um de nós, quando um certo dia tudo estar por água abaixo, nós não podemos esquecer um segundo sequer de invocar o nome do Senhor. Nós não vamos encontrar socorro em ninguém aqui na face dessa terra. Você pode correr para tantos lados, você pode correr e bater em tantas portas, você pode buscar em tantas opções, mas só vão ser tentativas frustradas de tentar tapar o sol com a peneira. A tristeza, este vazio só é arrancado da vida do ser humano pela presença do Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor Jesus na minha e na sua vida, pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Você é socorrido, você é ouvido quando você clama, quando você grita, quando você suplica. O Senhor se inclina quando Ele é invocado. O Senhor escuta quando Ele é clamado, quando Ele é suplicado. E que nós venhamos sempre lembrar de invocar o nome do Senhor. E que nós venhamos fazer como este salmista. Depois que o momento ruim passou, depois que a fase ruim passou, depois que esta noite turbulenta passou, o desejo dele era invocar por toda a sua vida este Deus que o livrou do laço da morte. Que nós venhamos lembrar dos momentos ruins de nossas vidas e sempre querer lembrar, e sempre querer adorar, e sempre querer louvar ao Senhor daqui para frente. Porque nós só lembramos de adorar ao Senhor quando Ele atende os nossos pedidos. O Senhor não é gênio de lâmpada para fazer os nossos 3 desejos se realizarem.